Bom dia, de noite, bem-vindo. Estamos aqui na segunda aula da revisão de estatística. A gente acho que vai conseguir fazer 2 exercícios aí de fixação. Um primeiro completo igual ao da semana passada. Espero não ter errado. Esse primeiro eu dei uma revisada, mas aí vocês vão acompanhar e vocês vão ver. O outro, ele vai ser parecido, mas a gente vai cobrar só a segunda parte das medidas de dispersão. Então, virando a página, então é a parte 15, né, da estatística. Revisão parte 2. Prova semana que vem. Vamos lá. Então, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Isso basicamente é 70% da prova. E vai ser numa TDF simples. Então, começando. Essa é a tabela que vocês vão receber lá na prova. E eu estou 90% aí adotando o Google Forms. E devemos fazer a prova por ali. Entre hoje e amanhã, eu vou postar 3 exercícios lá no Que Mágico e vai ajudar. Acho que 2 vão ser parecidos com o de hoje e mais um terceiro para completar aí as questões da prova. Mas praticamente, em relação àquele simulado e as atividades que ocorreram nessa revisão, é o que vai cair. Não vou inventar a roda. Então, vocês recebem lá uma tabela, não é? Com uma pesquisa. Nessa pesquisa tem valores de massa ou peso, né, de uma população, de uma amostra de pessoas, e a gente vai fazer aquele exercício de calcular moda, média, mediana, desvio médio, depois a variância e o desvio padrão. Então é isso, ó. Tem lá 3 pessoas com 48 quilos, 7 pessoas com 51 quilos, 5 com 56, 3 com 60, 3 com 64, 5 com 67, 3 com 69 e uma com 72. Então, a gente vai agora calcular a média. Então, completem aí essa próxima linha. XI são os valores de peso, os valores de massa pesquisados, e a frequência é a quantidade de pessoas com aqueles valores de peso nessa pesquisa que foi feita. Mãos à obra, quem já terminou, pode publicar. Nilson, boa noite. Esther, boa noite. Alessandra, boa noite. Então, começamos o exercício. Um exemplo de exercício que pode cair na prova. Vai cair desse jeitão. Valores que são pesquisados, a frequência, e vocês vão precisar calcular a média, a moda, a mediana. A Luana já calculou a média. 58,9. Preenchendo lá o primeiro valor, quanto é que dá? Não, nem precisa. Se vocês já calcularam a média, vocês podem publicar a média. A gente pode caminhar mais rápido. A não ser que se vocês perguntarem, a gente retoma, não tem problema nenhum. Mas muda valores, mas é mais ou menos o que a gente fez na semana passada. Então a gente já tem uma resposta, a resposta da Luana. Ela já publicou a média.
Mais uma resposta, gente. Mais um. Mais uma resposta. No caminho da solução para a média, o próximo slide é esse. A Luana colocou a resposta, né? Então, XI vezes FI. XI é o valor de massa, 48. FI, nessa primeira coluna, é 3. 3 indivíduos nessa pesquisa tinham 48 quilos, vezes 3, 144 quilos na soma desses 3 indivíduos. Aí, completando essa linha, a gente tem lá os 7 que pesam 51, os 5 que pesam 56, e assim por diante. E a somatória dessa linha dá 1.767 quilogramas. E são 30 indivíduos pesquisados. Alguém confirma essa média que já foi publicada ou é outra? O que acontece? Deu branco? Está muito fácil? Minha voz não está clara? A soma dos pesos dos 30 indivíduos é 1.767 quilos. E nessa amostra de 30 indivíduos, qual que é o peso médio? Confirmam que está publicado ou é outro valor? Ou está todo mundo jantando na frente do computador? Ninguém. Eu vou. A Adriana está na rua. Certo. Eu vou virar a página. Acho que o próximo slide já é a resposta. É isso mesmo. Bateu. Então, a média
58,9 quilos. Então, não tem slide para mediana. Alguém já calculou o valor da mediana? Mediana, qual é o valor? 8,6? A mediana, ela precisa ser um valor entre 48 e 72. Aí esse valor publicado, ele está muito fora, né? É aquela ideia de colocar todos esses valores em ordem crescente, como é um número par, encontra os dois centrais, soma e divide por 2. Nesse caso, 30 indivíduos, a gente está procurando o 15º valor, na ordem crescente ou decrescente, e o 16º valor, na ordem crescente ou decrescente. Aí a gente soma esses dois valores e divide por 2. Temos duas respostas diferentes. Isso, 15º é 5,6. Correto. Perfeito. 16º é o próximo valor, 60. Na ordem crescente, e falando em ordem crescente, é isso que está aí, 5,6 e 60. Localizou os dois centrais, soma e divide por 2, mediana igual. Correto. É esse valor mesmo, 58. Tá claro para todo mundo que é 58? Então, porque, ó, o primeiro peso é 48, o segundo peso é 48, o terceiro peso é 48. Depois, o quarto valor de peso é 51. Depois, 51, 51 e assim por diante. Como, né, nesse caso é posicional, a mediana, ela tem que ser uma leitura da tabela, não tem aí uma fórmula, não é? A não ser que você fizesse a lista dos 30 valores. Mas se usar a TDF, tem que dar uma olhadinha lá analisar, né, a frequência absoluta e encontrar os dois centrais. Olhando agora, vou virar a página para moda. Qual é o peso modal aí, ou qual o peso da moda aí para esses manequins aí nessa amostra? Temos uma resposta. Yes, correto. Aquele valor que ele mais aparece na pesquisa, ele é o valor modal, ou ele é a moda. Então, média, moda, mediana são as três medidas de tendência central. E agora a gente começa a pensar nas medidas de dispersão. Eu não bati muito na tecla, mas eu vou cobrar de vocês hoje amplitude. Amplitude é a primeira medida de dispersão. Nessa pesquisa, qual que é a amplitude dos dados pesquisados aí? Quando eu falei de amplitude para vocês, eu falei de amplitude térmica, que é a mesma ideia, né? Então, existe aí um valor de temperatura no dia que é a máxima e um valor que é mínimo. E dependendo do local, a gente tem aí uma amplitude menor ou maior. Nesse caso, nesses 30 indivíduos pesquisados, qual é a amplitude de massa aqui? Boa noite, Vini. Boa noite, Rayana. Bem-vindos.
Na amplitude térmica, no exemplo que eu dei, a gente pega a maior temperatura do dia e subtrai a menor temperatura do dia, né? Aí a gente vai ter uma amplitude térmica de um determinado dia. Agora, nessa amostra de 30 indivíduos, a gente vai pegar o maior peso e retirar o valor do menor peso. Aí, amplitude, na primeira resposta aqui, a gente tem o 24. Alguém confirma? A diferença entre o maior peso dessa pesquisa contra o menor peso. Temos uma resposta. Essa é a primeira medida de dispersão. Quanto maior a amplitude, mais dispersão existe. Quanto menor a amplitude, menos dispersão a gente tem nos dados pesquisados. Se fosse uma agência de modelos adolescentes, a gente teria lá pesos de 45 a 48 quilos, uma amplitude de dispersão de massa bem pequena. Nesse caso, 30 indivíduos, temos um valor aqui de amplitude dessa pesquisa publicado. Quem confirma? Sim, é isso mesmo. Amplitude aí dos 72 quilos que a gente encontra no maior valor contra os 48 quilos que a gente encontra no menor valor, maior menos o menor, a gente vai ter uma amplitude nessa amostra de 30 indivíduos de 24 quilos. Os pesos variam nessa amplitude aí. Então, a próxima medida é o desvio médio. Opa, e eu já avancei aqui. Então, a gente calculou o desvio. A gente tem a média, tira o valor 48 da primeira coluna, 58,9 menos 48 vai dar um desvio de 10,9 na primeira coluna. E aí, quais são os outros valores de desvio? Ou, para quem já é rapidinho aí, qual é o valor da média, qual é o valor do desvio médio? Agora, desvio médio. A Luana publicou os valores aqui, já em módulo. E já publicou o desvio médio. Esse valor está alto também. Se é a média, tinha que dar um valor no intervalo entre o menor desvio e o maior desvio. O desvio não é a soma. O desvio médio é a média dos desvios. Vamos ver se os valores estão certos. Os desvios são esses.
2.9, 1.1, 5.1, 8.1, 10.1, 13.1. Bateu. Isso, é a soma agora dividido por 30, porque são 30 desvios que temos. Temos uma resposta. Deixa eu ver a soma aqui. Não, nem é a soma ainda, né? A gente precisa ver o 10.9, por exemplo, ele aparece 3 vezes. Então, para somar todos os desvios, a gente precisa somar o 10.9 3 vezes. Então, a soma do 10.9 3 vezes dá 32.7. Aí, é essa próxima linha que a gente gera a somatória. Então, esse desvio não é de 16. Às vezes a gente esquece de multiplicar pela frequência, né? Porque a TDF ela sempre vai mostrar um valor de frequentadores, né, em cada uma das faixas. Então, se eu estiver somando os 30 valores, então eu preciso somar cada desvio que aparece. Então, o desvio 10.9 aparece 3 vezes. O desvio 7.9 vai aparecer 7 vezes. E esses valores a gente vai acumulando para fazer a somatória dessa linha. E o total de todos os desvios, dos 30 desvios, a gente divide por 30 para saber qual que é o desvio médio. Eu acho que não é difícil. Temos uma resposta. Deixa eu ver aqui a. Então, a multiplicação é aquela. Nessa minha planilha, eu tinha os valores negativos e positivos. No caso, eu preciso transformar todos eles em positivos e aí sim somar. Quando eu fizer essa soma, dá 205. Esse 205 é que a gente divide por 30. Acho que a resposta está correta. Temos 2 valores de resposta correta e acho que está certo. Vou virar a página aqui. Ó, com uma casa só, é 6,8. Com 2 casas, é esse valor 6,83 que vocês colocaram. Então, a gente já tem o desvio médio. A gente viu a amplitude, que é uma primeira medida de dispersão. A gente viu o desvio médio. E agora a gente vai ver a variância. Para o cálculo da variância, o que a gente precisa fazer? Naquele lugarzinho lá, a gente vai fazer o quê? Colocar o título dessa linha, que é o desvio ao quadrado, não o desvio médio. É o desvio daquela coluna, que é o 10.9, o 10.9 ao quadrado. É o 10.9 vezes 10.9. Virando a linha aí, então desvio ao quadrado, para a gente calcular a variância. No mesmo caso, quando a gente encontrar o desvio ao quadrado, a gente não pode, na próxima linha, esquecer de usar a frequência. Já temos aí as. Nesse caso, como é ao quadrado, a gente nem precisa colocar os valores em módulo. Né? A gente só simplesmente eleva ao quadrado. Vamos ver se as respostas batem aí. A primeira bateu, né? O 10.9 dá 118.81, 6241, 841, 121, 2601, 6561, 10201, 17161. Bateu.
Esse valor, eu coloquei uma interrogação ali, mas esse valor a gente não soma. A gente precisa calcular a próxima linha, que é o que eu falei, né? Esse desvio de 118,81, ele aparece, esse desvio ao quadrado de 118,81, ele aparece 3 vezes. Então, a gente precisa multiplicar por FI e descobrir aí qual é o valor dele, ó, 35643. E desse jeito a gente vai multiplicando pela frequência e descobrindo aí todos os valores dos desvios ao quadrado. Os 30 desvios, né, ao quadrado, a gente está fazendo a somatória deles agora. Então, a gente já somou os 3 desvios ao quadrado, o 118,81, 3 vezes, deu a linha do 35643. E agora a gente vai descobrindo os outros valores ali. 356, 436, 42, 383. Vamos lá. 4205, 380, 363, né? 7803, 32805, 30603. Então, faltou, acho que tem um erro de digitação e faltou um valor. 306 está certo. E o 363, bateu. Ok, então, todos os desvios estão aqui acumulados por linha. Agora, naquela interrogação ali, a gente soma essa linha. Nilson bateu, 42, 363, 78, 328, 308. Bateu. Beleza, Nilson. A somatória é esse valor, tá certo? Mas alguém confirma? A somatória dessa linha. Então, a gente está somando todos os desvios ao quadrado. Todos os desvios ao quadrado vão dar 1.722,70. Dois valores bateu, vamos ver aqui na... É isso aí, 1.722,70. Então, se a gente tem aquele valor... Boa noite, Éder. Então, se a gente tem aquele valor dividir por 30, a gente tem a variância. Aí sim, a variância é a média dos desvios ao quadrado. A soma de todos os desvios ao quadrado dá 1.722. 1.722, 57,42 com duas casas decimais. Duas confirmações, bateu, legal. E agora, o mais fácil, calcular o desvio padrão. Já temos um valor aí de desvio padrão, que é a raiz quadrada dos 57,42. Pode dar um desvio se for feito na calculadora ou se for feito na planilha. Isso, Adriana. Lembraste bem. 5742 elevado a meio. Raiz quadrada elevado a meio. Se fosse raiz cúbica, elevado a 1/3. Ok. Só tem um desvio aí de arredondamento por causa da ferramenta. Mas aqui na minha planilha deu 758. O desvio padrão. Então, uma tabela dessas, com essas medidas, ela na prova vai valer 7 pontos. E é rapidinho. A gente fez aqui juntos em 30 minutos. A gente fez em 30 minutos. E a gente vai fazer esse exercício de novo com uma outra tabela. E para a gente continuar exercitando. Só que a gente vai exercitar a segunda parte.
Posso virar a página, gente? Se algo precisar de esclarecimento, é só perguntar. Mas eu acho que depois desse slide tem uma pergunta. Vamos ver se vocês sabem responder. Olha lá, o que está errado na frase? Isso, duas casas decimais na resposta. Sempre duas casas decimais na resposta com a regra de arredondamento. Bem lembrado, Adriana. É um combinado nosso, lá no começo, né? Ele aparece em todos os roteiros. A pergunta aqui é, o que está errado na frase? Triplicou, cresceu 300%. Semana fiz a tabela e perguntas de probabilidade. Hoje a gente fez a tabela e tem essa pergunta de porcentagem. Ou vocês acham que essa frase não está errada? Karina, boa noite. Eu vou falar para vocês, essa frase está errada. Onde está o erro? Dica, peguem um valor qualquer e multiplica por 3, é o triplicou, e calcula o percentual. Ou pega esse mesmo valor qualquer, calcula o percentual e vejam se é triplicar. Vamos lá. Compartilha para nós aí o que você pensou. O cálculo vezes 3, o triplicou. Eu vou falar um valor para vocês. Eu vou falar para vocês a fortuna.
Então, 100 vezes 300% é igual a 300, não é? E 100 vezes 3, 300. Aí o Nilson está colocando aqui, triplicar seria crescer 200%. Explica para nós aí, Nilson, por favor. Pode usar o 100. Antes de usar o 100, a Adriana já colocou o 100 ali. No exemplo que foi colocado lá de 300, está correto o cálculo. Então, eu tenho 100 vezes 300% dá 300. Se esse 300 é um acréscimo de 300% em cima do que eu já tinha, se eu tinha 100 e 300% de 100 é 300, e isso é um crescimento, o meu 100 vira 400. Tri. O Nilson colocou um valor de 5. 5 vezes 3 virou 15. Triplicou, não é? O 5 que cresceu virou 15. Quando ele vira 15, a gente faz o cálculo de crescimento, dá 200%. Então, para qualquer valor que vocês imaginarem, se algo cresceu, né, cresceu 3 vezes, triplicou. Então, faz a conta por 3, chegou num valor. Mas vocês têm uma base. Em relação àquela base, cresceu quanto? Nesse exemplo, cresceu 10. Era 5, cresceu 10. E 10 em relação a 5 é 200%. Então, naquela frase lá, o triplicar não é 300%. Está claro aí para todo mundo? Então é isso. Vou virar a página. Agora a gente vai entrar naquela tabela e a gente só vai calcular a parte de medidas de dispersão. Fixar a parte de medidas de dispersão. Gente, aqui é uma empresa que ela faz aí a contagem de erros por dia. E essa é uma pesquisa durante 100 dias. Então, tem dias que tem 0 erros de todos os processos que ocorreram naquele dia. Tem dias que ocorreram 1 erro, 2 erros, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aí é o máximo tolerável, não é? Então, aí, por exemplo, em 100 dias, 15 dias, eles conseguiram não errar nenhum, não teve erro em nenhum processo. Em 18 dias, a gente teve um erro de processo. Depois, em 19 dias, 2 erros de processo e assim por diante. Não é? Para que a gente calcule as medidas de dispersão, a gente precisa da média. Então, a gente pega lá o valor de erro, multiplica pela frequência, e a gente tem lá xi vezes fi. Somou tudo, dá 259. Se é a média de 100 dias, é 259 dividido por 100, e a média já está lá publicada, 2,59.
Tudo bem? Aí, no caso, para calcular a variância, que eu quero que vocês calculem, e para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular o desvio. Na prova, eu não vou cobrar desvio médio, mas esse desvio a gente precisa calcular. Se a média é 2,59, em relação ao zero, o desvio é de 2,59. E agora, qual os outros valores de desvio, gente? A média é 2,59. Em relação a 1, qual é o valor do desvio? E assim por diante para cada um deles. Aí ficou mais fácil para vocês, né? Não vou cobrar desvio médio. Eu vou cobrar a média, a variância e o desvio padrão. Vocês estão calculando agora os desvios, para que a gente possa fazer o cálculo da variância. A Adriana publicou esses desvios já em módulo, sem o sinal. Deixa eu ver se bateu. 259, 159, 059, 041, 141, 241, 341 e 441. Bateu. Agora o objetivo é calcular a variância. Então, não vamos calcular o desvio médio, vamos calcular o quê? É o quadrado dos desvios, que é o próximo slide lá, o desvio elevado ao quadrado. Então, 2,59 ao quadrado, 1,59 ao quadrado, o 0,59 ao quadrado e assim por diante. Fixando aí o conceito de variância. O que é uma variância numa pesquisa estatística? Deixa eu ver. Primeiro bateu, 6,71. Quem mais confirma esses valores aí, dos quadrados? 253, 035, 017, 199. Bateu, 581, 1163, 1945. Bateu. Então, todos os desvios ao quadrado, né, os desvios que aparecem,
são esses valores. Agora, a soma de todos os desvios ao quadrado, a gente precisa o quê? Fazer que cálculo mesmo? Multiplicar com a frequência, perfeito. Então, ó, desvio ao quadrado vezes a frequência. Então, 671 vezes a frequência de 15 dá 162. E o restante? Cem e 62, 4551, 661, 336, 1988, 4646, 8148, 5834. Bateu. Pelo menos nas duas respostas aqui do chat. 41, 661, 336, 1988, 4646, 8140, 5834. E agora a gente faz o quê? A somatória. 36219, 36219. É isso aí, bateu. Para calcular a variância, dividiu por 100, dá 362. Perfeito, com duas casas decimais. Yes. Agora a gente tem a variância para calcular o desvio padrão, é uma continha só. Yes, bateu. Então, mais 20 minutinhos, a gente calculou a média, a variância e o desvio padrão. Então, hoje, com o acompanhamento, deu aí 50 minutos para fazer essas questões. Só para fixar, nessa pesquisa de erros, a gente tem que amplitude? Em 100 dias pesquisados, deu que amplitude de erro? Temos uma resposta. Duas respostas. É isso mesmo. Então, o maior valor apurado nessa pesquisa em 100 dias foi 7. O menor valor, 0. Então, de 0 a 7, amplitude 7. Foi a amplitude máxima aí. Então, a dispersão, ela foi de 0 até 7. Depois a gente encontrou uma média, que é uma medida de tendência central de 2,59, uma variância, que é 3,62, e o desvio padrão em 1,90. A variância é uma medida mais técnica, a gente sempre precisa lembrar que ela está ao quadrado, e o desvio padrão é uma medida de dispersão mais publicável, ela fica mais fácil de entendimento. Na variância, quando a gente tem grandezas que elas são potenciais, por exemplo, uma grandeza que é
de área, ela é metro ao quadrado. Se a gente pegar uma área e elevar ao quadrado de novo, então vai dar um número muito maior do que aquilo que a gente está, de fato, pesquisando. Se a gente pegar uma medida de volume e também elevar ao quadrado, então esse valor fica muito grande. Então, aí, para esse tipo de medida, né, grau 2, grau 3, grau 4, então, em vez de usar a variância que é muito técnica, a recomendação é usar o desvio padrão. A gente calcula a variância, mas extrai a raiz quadrada. Gente, eu vou ficar devendo para vocês o feedback. Eu fiquei de trazer para vocês o feedback, mas eu vou colocar uma meta para vocês, que é assim, que vocês consigam os 6 aí na avaliação conclusiva. Eu falei, vai cair uma tabela. Dessa tabela são 7 continhas. Média, moda, mediana. Depois, variância, desvio padrão e amplitude. Então, deu 6. Ué, cadê minha anotação aqui? Eu tinha contado 7. Média, moda, mediana. Sim, são 7 questões de alternativa, Luana. E 3 dissertativas. A gente viu probabilidade da semana passada. Hoje a gente fez um cálculo de porcentagem só para fixação de raciocínio. Não é? Então, cai aí porcentagem, cai probabilidade. Média, moda, mediana, 3. Depois, variância, desvio padrão e amplitude. Então, são 6 contas na tabela, mais a probabilidade, uma sétima conta, e depois 3 questões teóricas. Então, não será complicado. Só na tabela você já tem 6 pontos, que é a meta que eu estou colocando aí para vocês. Deixa eu ver se tem surpresa. Tem. A surpresa é que não tem surpresa. Média, moda, mediana, variância, desvio padrão e amplitude. São as 6 medidas. Então, eu não vou cobrar desvio médio. Porque o desvio médio, ele é mais didático, tá, Adriana? Ele não é uma medida usual. Ele pode ser assim para uma situação de você trabalhar com leigos. Aí você pode usar o desvio médio. Mas, assim, num ambiente mais técnico, no teu ambiente de engenharia, o pessoal não vai apresentar o desvio médio. Eles vão apresentar a variância ou o desvio padrão. No ambiente mais leigo, aí se apresenta o desvio médio. É uma forma didática de levar o aluno a compreender o que é um desvio. Então, eu vou publicar um Forms com uma tabela, com essas perguntas aí, 6 perguntas, para vocês fixarem. Vou publicar um segundo Forms com mais 6 perguntas e uma outra tabela. Não, não vou ler. Acho que hoje não, Adriana. Eu vou tentar, mas eu não vou prometer. Então, seriam 2 forms, depois um terceiro forms de perguntas dissertativas. Então, desse forms é mais ou menos o que a gente fez hoje. Tudo bem? Aí, a minha sugestão, a gente pode começar a prova às 7h30 e terminar às 8h30 na semana que vem? É uma sugestão. Avaliem isso agora. Eu abro a prova às 7h30 e vocês têm aí 7h30, 8, até 9 horas para fazer, de 7h30 até as 9 horas. 90 minutos de prova. E aí, de 7 a 7h30, a gente pode fazer um último esclarecimento desses forms aí.
pode ser assim, de 7h30 até as 9h. A prova vai ficar aberta num Forms também. Acho que é 90. Por mim, pode começar às 19h. Então, se começar às 8h30, vai durar no máximo, estourando aí, 1 hora. Aí, no máximo, termina às 8h30. Mas para quem é planilheiro aí, vai ter as respostas muito rápido. Ainda mais que as 7 primeiras, elas são alternativas. Aliás, é assim, o Forms, ele embaralha as perguntas. Então, vão ter 7 perguntas embaralhadas referente à tabela e depois mais 3 perguntas dissertativas também embaralhadas aí. Para cada um de vocês, muda aí a sequência da questão. Alguém quer perguntar algo? Eu acho que deu para dar uma boa revisada, né? Eu já tinha falado para vocês que a correlação não iria cair e nem a regressão, aqueles cálculos ali. Então, vai ser dentro. Eu posso perguntar de novo o que é método estatístico, ou quais são as etapas do método estatístico. Eu posso estar perguntando sobre probabilidade, eu posso estar perguntando sobre amplitude, eu posso estar perguntando sobre porcentagem, em perguntas abertas, que não é nada diferente do que a gente está revisando. As teorias do que a gente viu em tese. Então, em cima do que a gente já fez, né, naquele outro Forms, e nesses 3 que vocês vão fazer, vocês vão ter aí a tabela e as medidas para estarem calculando. E as perguntas sobre essas teorias. Não tem muito mais o que explorar de vocês, eu acho. Mais alguém quer perguntar algo? No próprio dia da prova, Adriana? Deixa eu ver se entendi a pergunta. As respostas serão publicadas do Forms na quarta, então? Eu não entendi a pergunta, não. Então, acho que a partir de amanhã eu disponibilizo os Forms. Vou tentar colocar um hoje, mas eu não vou prometer. Então, esse gabarito eu passo para vocês naquela meia horinha inicial, de 7 a 7h30. Mas eu acho que vocês vão fazer e refazer e tirar com os de pés nas costas. Às 7h30 eu abro a prova. Eu, eu adorei ficar por último, porque já andaram descobrindo alguns bugs aí no sistema e os professores estão avisando dos bugs. E aí, esses bugs eu não vou repetir. Se tiver algum problema na minha prova, ele vai ser um problema novo. Mas espero que não haja, não tenhamos problema nenhum. Então, no dia da prova, no horário da prova, é o único horário que vai ser combinado. Espero que todo mundo consiga aí a meta, e conseguindo a meta, o que acontece? Praticamente, vocês voltam para o feedback, e aí o ano encerra para vocês. E aquele pessoal que, vamos supor, por motivo de agenda, perdeu aquele horário da prova, vai poder solicitar a substitutiva. E aí a substitutiva vai ser, se não me engano, 20 ou 21. Eu não sei decor. Eu não quis decorar a substitutiva porque já sonhei aí com vocês liberados. Mas, se for o caso,
acho que lá para o dia 20, 21, vai ter uma substitutiva com a mesma cara, e aí o aluno que não pôde agendar a próxima quarta-feira, dia 9, ele vai ter que solicitar a substitutiva, e ao solicitar a substitutiva, provavelmente eles vão falar que vai ser no dia 20 ou 21, dependendo da disciplina. O que eu vou disponibilizar às 18h30, Luana? Então, eu espero dia 9 a gente faz a prova. Acho que no dia 10 eu já coloco no portal para vocês. Se Deus quiser. Não, a prova eu vou disponibilizar 19h30, Luana, 19h30. Das 19 às 19h30 a gente faz um resgate de esclarecimento, se for necessário, e aí às 19h30 eu disponibilizo a prova para vocês. E eu acho que 1 hora vai ser o suficiente para fazer essa prova tranquilo. Então é isso. Se está tudo claro, vocês estão liberados. Espero que naquele tempo lá, na semana que vem, das 19 às 9h30, a gente esclareça qualquer coisa final e vocês façam aí uma boa prova para todo mundo. Espero que eu fique com aquele sentimento de que eu teria que ter dado 11 para todo mundo. Então, boas provas para vocês aí. Amanhã já começam as provas de vocês, né? E elas vão até dia 9 com a nossa prova, que vai ser a última. Boa noite, boa semana, bons estudos e controlem a ansiedade.